Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Cláudio consegue provar a sua inocência e fica com metade da fortuna dos Torres Landa. Luciana chama Cláudio de papai pela primeira vez. Rodrigo descobre que Luciana está esperando um filho dele. Luciana revela a Rodrigo que Cláudio é seu pai e tudo o que Roselena fez contra ele. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Um Refúgio para o Amor, no resumo semanal de 16 a 20 de outubro. Segunda-feira, 16 de outubro. Oscar diz ao juiz que eles estão ali para provar que realmente foi justa a prisão contra Cláudio Linhares, porque ele cometeu todos os crimes pelos quais foi acusado. Rodrigo diz a Patrício que o pai deles sempre foi um homem justo e honesto. Paz diz a Luciana e Madalena que Deus há de ajudar que o advogado Linhares faça justiça por tudo que os Torres Landa fizeram contra ele. Bernardo apresenta ao juiz o vídeo do banco na Alemanha, demonstrando que Cláudio não estava presente naquele lugar no momento em que a fraude foi feita. Bernardo diz que no vídeo todos veem Pedro Campos tentando se passar por Cláudio para incriminá-lo. Roselena está aflita, apavorada, pois teme que Cláudio consiga vencer Maximino no tribunal. Oscar diz ao juiz e ao júri que aquele vídeo não comprova nada, pois Cláudio não agiu sozinho para cometer a fraude. Enquanto isso, por ordens de Clara, a imprensa espera o fim da audiência para entrevistar Maximino e Oscar. Mas ela deixa claro que está proibido os jornalistas entrevistarem Cláudio. Namurati diz a Luciana que as suas cerâmicas estão vendendo muito e eles receberam um pedido do exterior. Luciana, Paz e Madalena ficam muito felizes com a boa notícia. Boris desabafa com Lola sobre a raiva que sente ao ver Jana tão perto de Lorenzo. Jana procura Lorenzo e pede desculpas a ele pelo que aconteceu na boate. Lorenzo diz que Jana não precisa pedir desculpas, pois ele também reagiu mal. Lastra vai até a casa de Estela com um buquê de flores para Ofélia. Marcial diz ao delegado que a boate Inferno faz lavagem de dinheiro. Ele diz que em breve terá as provas necessárias para fechar a boate. Ofélia diz à mãe que Lastra é o chefe da boate Inferno. Estela diz que sabe bem quem é Lastra e avisa que a filha dela não voltará naquela boate. Lastra concorda e diz que uma moça tão bonita como Ofélia não deve estar mesmo em um lugar como aquele. Paz diz a Luciana que elas terão que pedir ajuda para Cláudio para terem um lugar maior para continuar trabalhando com as cerâmicas. Arite descobre que Cláudio é pai de Luciana. O juiz exige a presença de Pedro Campos na audiência. Melissa chega no tribunal, diz ao juiz que é a colaboradora do advogado Cláudio Linhares e demonstra a ele todo o seu apoio. Maximino e Rodrigo ficam furiosos com a atitude de Melissa. Oscar pede explicações a Cláudio por ele ter uma conta na Europa, na qual recebeu 3 milhões de dólares no dia em que a empresa sofreu desfalque. Cláudio diz que não sabia sobre essa conta na Europa até o dia em que foi preso e sentenciado pelo juiz Dias. Cláudio acusa Maximino de ter fabricado provas falsas para que ele fosse preso há 20 anos e diz que foi tudo uma conspiração. Oscar diz que Cláudio está fazendo tudo aquilo por vingança, pois sabe que é culpado. Bernardo prova ao juiz que quando a fraude aconteceu, Cláudio e a sua esposa Aurora estavam em outro país e não na Alemanha. Imbecil, Rodrigo diz a Patrício que Cláudio é um homem sem escrúpulos, que não se detém diante de ninguém só para conseguir o que quer. Patrício pergunta se Rodrigo continua pensando mal de Luciana. Rodrigo diz que está convencido de que Cláudio se aproveitou das circunstâncias para separar Luciana dele e conquistá-la. Quanta idiotice em um homem só, viu? Ou melhor, em uma porcaria, né? Esse Rodrigo Paspalhão não pode nem ser chamado de homem. Lastra diz a Ofélia que a boate sempre estará de portas abertas para ela. Ofélia agradece Lastra, mas diz que não pensa em voltar. O juiz declara ponto a favor de Cláudio e aceita como prova as passagens de avião de onde ele e a Aurora estavam quando a fraude foi feita. Bernardo apresenta outra prova de que no momento da fraude, Cláudio estava fazendo compras e alega que não tem como uma pessoa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Vicky diz a Nicole que já tentou terminar com o Ursinho, mas ele não permite. Para acabar com a sua relação com Maximino de uma vez por todas, Vicky diz a Nicole que planeja desmascará-lo na frente de Roselena. Lorenzo confessa para Fabiano que não consegue esquecer Jana.
Fabiana aconselha o amigo a não se esquecer que Jana tem namorado e que é de uma posição social muito superior a ele. Maximino diz a Oscar que Cláudio está apresentando provas muito contundentes para o juiz. Terça-feira, 17 de outubro. No intervalo da audiência, Rodrigo, todo irritadinho, diz a Melissa que ela está contra o pai dele. Melissa diz para Rodrigo não julgar Cláudio sem conhecê-lo. Patrício pergunta para Melissa por que ela não tem ido na casa deles. Melissa diz ao primo: isso eu não vou te dizer, Patrício. Pergunta para a tia Roselena. Completamente apavorada, Roselena diz a Constanza que a aterroriza pensar que Maximino pode perder parte de sua fortuna. Roselena diz a Constanza que não vê a hora dessa audiência terminar e que espera que depois disso Cláudio vá embora com a filha dele. Jana escuta a conversa entre a mãe e a tia e diz que o senhor Cláudio tem uma filha, então ela não morreu ao nascer. Roselena fica assustada com o questionamento de Jana, mas se recompõe e diz à filha que Cláudio tem outra filha e ela apareceu agora. Maximino manda Oscar subornar os jurados para que Cláudio não os vença. Oscar diz a Maximino que não vai arriscar sua licença de advogado. A audiência recomeça e Bernardo apresenta ao juiz a prova de que Cláudio não assinou a transferência dos 3 milhões de dólares e que, na verdade, a assinatura dele foi falsificada. Brígida esquisitoide pressiona Julieta para lhe dar mais dinheiro e diz que se Clara precisar está à disposição para ser empregada dela no apartamento. Jana enfrenta a mãe e diz que está ciente de que foi ela quem denunciou Lourenço pela venda dos salgados. Descarada, Roselena assume para Jana que sim e diz que foi ela mesma quem denunciou aquele favelado. Boris e Lourenço voltam a brigar por causa de Jana. Boris diz a Lourenço que vai quebrar a cara dele e os dois saem no braço. Um policial vê os dois brigando e os separa. Roselena diz a Julieta que ainda não sabe o que está acontecendo na audiência. Julieta diz que a fortuna deles estaria em risco caso Cláudio vença Maximino. Jana e Lola veem Boris machucado e perguntam a ele o que houve. Boris diz a elas que se machucou no carro. Lourenço conta para Estela que brigou com Boris, o namorado de Jana, e diz que ele está morrendo de ciúmes da senhorita com ele. Exaltado, Maximino diz que Cláudio falsificou todas aquelas provas e está tentando enganar o juiz e os jurados. Cláudio manda Maximino mostrar sua verdadeira face, parar de acusá-lo injustamente e o chama de corrupto. O juiz tenta colocar ordem na audiência e ameaça prender Cláudio e Maximino se continuarem brigando. Ao conversar com Luciana, Lúcia descobre que ela está grávida e as fofoqueiras do povoado ouvem a conversa delas. Logo, Micaela e Sarito vão até Aquiles e contam para ele que Luciana está grávida. Aquiles procura Luciana e diz que está à disposição dela, pois sabe que ela está esperando um bebê. Aquiles oferece a Luciana dar o seu sobrenome para o filho dela. Luciana simplesmente pede para Aquiles ir embora da casa dela. Ao final da audiência naquele dia, Maximino diz para Cláudio que é melhor ele desistir de tudo aquilo, pois só está perdendo o seu tempo. Cláudio diz a Maximino que é evidente o medo dele. Cláudio diz a Maximino que recuperou a filha dele e agora vai recuperar a sua honra. Cheio de cinismo, Maximino chama Cláudio de dramático e pergunta de qual honra ele está falando. Cláudio diz que é a sua honra, que perdeu há 20 anos. Madalena procura Aquiles e exige que ele deixe Luciana em paz. Aquiles diz a Madalena que a única intenção dele é ajudar Luciana e o filho dela, nada mais. Ofélia conta para Serena e Violeta que Lastra procurou e levou flores para ela. Violeta diz que Lastra é terrível e não vai deixar Ofélia em paz. Madalena diz a Aquiles que ninguém no povoado gosta dele, o que sentem é medo das suas maldades. Madalena avisa Aquiles que Luciana tem um pai que a defende e diz que é melhor ele manter distância dela. Marcial não desiste de Violeta e tenta se reconciliar com ela. Violeta acaba cedendo, eles dizem que se amam e se beijam. Cláudio diz a Luciana que a audiência ainda não foi finalizada e o juiz está investigando as provas que ele apresentou. Luciana declara todo o seu apoio a Cláudio e diz que vai rezar bastante para que ele seja declarado inocente. Na mansão Torreslanda, Patrício diz à mãe que o juiz está analisando as provas que Cláudio apresentou e em 2 dias a audiência retomará. Nisso, a tensão da sabugo de milho de peruca, retardada, só aumenta.
Na empresa, Maximino, Oscar e Rodrigo tentam encontrar uma saída para que Cláudio não seja inocentado. Mais tarde, já em casa, Maximino diz a Roselena que Cláudio está disposto a tudo e se ele ganhar, pode recuperar tudo o que é seu por direito. Roselena diz a Maximino que se ele conseguiu culpar Cláudio há 20 anos, agora mais do que nunca conseguirá fazer com que ele não seja declarado inocente. Vão se passar 2 dias. Todos aguardam ansiosos a decisão do juiz. Rodrigo diz a Patrício que eles vão sair dali vitoriosos e todos vão saber quem é Cláudio Linhares. Quarta-feira, 18 de outubro. Oscar diz a Maximino que tentou subornar alguns jurados, mas nem todos aceitaram. Maximino pensa em subornar o juiz, mas Oscar o avisa que ele pode se dar muito mal com isso. Roselena chega na audiência e interrompe o juiz. Ela se apresenta como Roselena Torreslanda e diz que está ali para apoiar o marido. Roselena tenta manipular os jurados para que não fiquem a favor de Cláudio. O juiz coloca a Roselena em seu devido lugar. Ele manda ela se sentar e não se aproximar dos jurados. No apartamento, Clara manda desmontar a academia de Rodrigo para construir ali o quarto do filho. Bernardo consegue provar que Cláudio e Pedro Campos não eram cúmplices. O juiz diz a todos que não vai cometer uma injustiça como foi feito há 20 anos e pede para que os jurados votem a sua decisão. Nesse momento, o juiz Dias de Lomo, que declarou Cláudio culpado há 20 anos, chega na audiência e diz: "Um momento, senhor juiz, aqui está a prova que vai mudar todo o destino dessa audiência." Dias mostra ao juiz um documento que prova que Pedro Campos é o único responsável pela fraude cometida há 20 anos e que incriminou o advogado Cláudio Linhares. Dias diz ao juiz que cometeu um grave erro no passado e ele deve consertar essa injustiça. Roselena e Maximino ficam desesperados e muito tensos com essa reviravolta. Clara conversa com a mãe sobre os problemas que está tendo com Rodrigo e diz que até agora eles não voltaram a ficar juntos. O júri declara Cláudio inocente. Maximino, Roselena e Rodrigo se descontrolam, enquanto Cláudio e sua equipe comemoram. Rodrigo diz para a mãe Patrício que Cláudio pode ser declarado inocente, mas para ele, esse homem é um maldito infeliz. Esse paspalho do Rodrigo é um demente igual a mãe dele, ou homem descompensado, trouxa. Patrício lindinho, inteligente, homem sábio, diz que Cláudio é inocente e agora sim a justiça foi feita. O juiz dá o veredito final, declarando Cláudio inocente por todos os crimes que o acusaram há 20 anos. O juiz diz que não tem como compensar Cláudio pelos 20 anos perdidos, porém, metade de tudo que os Torreslanda têm, incluindo a empresa, será transferido para ele. Maximino, Roselena e Rodrigo ficam loucos com a decisão do juiz. Clara diz à mãe que espera que os Torreslanda vençam a audiência, pois caso contrário não quer nem imaginar o drama que as esperam. Descontrolada ao extremo, Roselena quase parte para cima do juiz, mas Rodrigo a controla. Oscar questiona a decisão do juiz. O juiz diz que a decisão dele foi justa e deixa claro que Maximino tem o prazo de 72 horas para cumprir a sentença. Na saída do tribunal, os jornalistas cercam a família Torreslanda, mas eles saem às pressas, sem falar nada. Ao lado de Melissa, Norma e Bernardo, Cláudio é entrevistado pelos jornalistas e pede a eles que mostrem a todo o país a inocência dele. Cláudio comemora. Padre Honesto tenta falar com Luciana. Procópio diz a ele que vai falar com Luciana sobre a ligação dele. Maximino chega em casa muito furioso. Roselena diz a ele que foi um absurdo Cláudio ter ganhado o julgamento. Não satisfeita em atormentar o marido, Roselena ainda diz a Maximino que até um pobre diabo como Cláudio pode mais do que ele. Maximino não se controla e manda Roselena calar a boca e deixá-la em paz. Matilde se alegra ao saber que Cláudio foi declarado inocente. Brígida liga para Clara e conta para ela o resultado do julgamento. Clara fica surpresa ao saber que Cláudio venceu Maximino. Patrício pergunta ao pai por que ele não tentou defender Cláudio no passado, se eram amigos. Cláudio brinda com Melissa, Bernardo e Norma a sua vitória. Cláudio agradece o apoio de todos e diz que nada daquilo estaria acontecendo sem a ajuda deles.
Maximino diz a Patrício que Cláudio e ele eram muito amigos, quase irmãos, e ele tinha uma mente brilhante para os negócios. Patrício pergunta quando as coisas mudaram entre o pai e Cláudio. Maximino diz que Cláudio o traiu e cometeu a fraude. Patrício não acredita no pai e diz que a justiça já declarou Cláudio inocente. Procópio avisa Luciana que tem recebido muitas ligações para ela. Roselena conta para Constanza que Cláudio foi declarado inocente. Constanza se alegra e diz que finalmente começou a se fazer justiça por Cláudio Linhares. Roselena fica indignada com o comentário de Constanza e diz que Melissa apoiou Cláudio. Roselena diz à irmã que seria o cúmulo se Melissa se apaixonasse pelo pior inimigo da família deles. Cláudio conta para Luciana que ganhou o julgamento. Luciana fica muito feliz e disse: "Que alegria, papai." Cláudio fica emocionado ao ouvir Luciano chamando de papai pela primeira vez. Cláudio diz a Luciana que fica muito contente ao ouvir ela o chamando de papai, e eles comemoram a vitória dele. Rodrigo diz ao pai e Oscar que eles devem apelar, porque é absurdo Cláudio ficar com metade do que é deles. Maximino diz que é claro que vão recorrer à decisão do juiz. Patrício pergunta ao pai quem é Pedro Campos e por que esse homem mudaria tudo no julgamento. Oscar diz a Patrício que Pedro Campos era um empregado da área de finanças. Maximino diz a Patrício que Pedro Campos era um homem muito próximo a Cláudio e fica incomodado com as perguntas do filho. Desesperada, Roselena diz a Padre Honesto que Cláudio ganhou o julgamento e agora é dono da metade de tudo que eles têm. Nesse instante, Padre Honesto recebe a ligação de Luciana, o que deixa Roselena virada no cão. Padre Honesto pergunta como Luciana está e diz que está com saudades. Roselena faz questão de falar bem alto para que Luciana escute. Roselena diz: "Quando o senhor estiver desocupado, padre, me avise. Eu não posso esperar o senhor terminar de falar com essa mulher para poder falar comigo." Luciana escuta a Roselena e fica assustada. Já na mansão, Brígida diz a Roselena que descobriu que Luciana está esperando um filho de Rodrigo. Matilde entra no escritório e Roselena, furiosa, a maltrata. Ela diz a Matilde que tinha advertido para que não contasse para ninguém sobre a gravidez de Luciana. Cruel, Roselena quase agride Matilde, mas é impedida por Patrício, que manda a mãe soltá-la. Patrício manda a Brígida fazer as suas fofocas para Clara e Julieta e arrumar suas coisas e ir embora da casa deles. Patrício diz à mãe que Brígida é cúmplice de Clara e Julieta e conta para elas tudo o que acontece ali. Roselena defende Brígida e não permite que Patrício a demita. Matilde pede para Patrício ir para o quarto com ela e deixar Roselena e Brígida conversarem. Patrício avisa Brígida que da próxima vez ela não terá salvação, porque Rodrigo e ele a expulsarão da mansão. Patrício diz a Matilde que para os pais renunciarem metade da fortuna deles será muito difícil. Quinta-feira, 19 de outubro. Jana ouve o que o irmão diz para Matilde e fica sabendo que Cláudio ganhou o julgamento. Muito feliz, Luciana conta para a mãe, Madalena e Arite, que o pai dela foi declarado inocente. Clara chega na empresa furiosa e pergunta a Rodrigo quando ele pensa em dar atenção a ela. Nervoso, Rodrigo diz a Clara que estava muito ocupado para ficar ouvindo reclamações dela. Clara diz a Rodrigo que não vai ficar fazendo o papel da boa e doce esposa. Rodrigo diz para Clara que nem esposa ela é para ele. Depois, Rodrigo vai ver o irmão e diz que já não suporta Clara. Patrício diz a Rodrigo que aquela foi a decisão dele e que se estivesse com Luciana seria o homem mais feliz do mundo. Rodrigo pede para Patrício parar de falar de Luciana. Patrício diz a Rodrigo que eles sempre estarão unidos, porque o destino quis assim. Luciana diz à mãe que escutou Roselena enquanto falava com o Padre Honesto. Paz diz a Luciana que a senhora Roselena jamais terá tranquilidade enquanto não se arrepender de todo o mal que causou. Patrício revela a Rodrigo que Luciana está esperando um filho dele. Rodrigo fica surpreso. Patrício conta para Rodrigo toda a verdade sobre a gravidez de Luciana e diz que ela havia pedido para ele não dizer nada. Rodrigo diz ao irmão que se casou com Clara por obrigação, por ela estar grávida, e nem imaginava que Luciana também estaria. Patrício aconselha Rodrigo a deixar tudo e ir atrás de Luciana. Rodrigo pergunta a Patrício se a mãe dele sabia da gravidez de Luciana. Patrício confirma que sim. Furioso, Rodrigo diz que não entende o ódio da mãe por Luciana. Rodrigo vai falar com a mãe e ela diz a ele que está rezando.
Rodrigo diz à mãe que Deus não ajudaria a mentir e que se ela reza tanto é para pedir perdão por tantas injustiças que comete. Roselena fica chocada ao se dar conta de que Rodrigo já sabe sobre a gravidez de Luciana. Roselena diz a Rodrigo que a única coisa que a move é o amor pelos filhos e afirma que seu único pecado é amá-los demais. Rodrigo diz que o amor da mãe é errado, pois o machuca e o entristece, e que a sua vida inteira é a Luciana e que sempre a amará. Rodrigo deixa a mãe só e Roselena, surtada, insulta a Luciana e diz que a odeia. Clara liga na mansão Torreslanda querendo saber se Rodrigo está lá. Roselena atende, diz a Clara que não sabe onde Rodrigo está e que é dever dela saber, já que é a mulher dele. Clara fica revoltada quando Roselena diz a ela que Rodrigo já sabe que Luciana está grávida. Aquiles avisa Procópio que vai viajar para a capital, pois tem um assunto pendente lá. Marcial diz a Aldo que a Boate Inferno não é o que parece. Aldo diz que ele também não é o que parece. Lastra pede a ajuda de Violeta para conquistar Ofélia. Violeta se recusa a ajudar Lastra e inventa desculpas. Clara diz a Rodrigo que ele a machuca com seu desprezo e eles vão ter um filho. Rodrigo diz a Clara que Luciana também está esperando o filho dele. Clara não perde tempo e tenta colocar Rodrigo contra Luciana mais uma vez. Clara tenta fazer Rodrigo duvidar de que realmente seja o pai do filho de Luciana e sugere que Cláudio Linhares possa ser o pai. Todo feliz, Cláudio diz a Bernardo que Luciana o chamou de papai pela primeira vez. No dia seguinte, Rodrigo chega no povoado. Luciana fica surpresa ao ver Rodrigo em sua casa. Rodrigo pergunta a Luciana se é verdade que ela vai ter um filho dele. Luciana confessa que sim. Rodrigo pergunta por que Luciana não lhe disse nada. Luciana diz a ele que o filho dela será criado por ela, que só quer tranquilidade e que cada um siga a sua vida. Rodrigo diz que tem todos os direitos, pois é o pai. Luciana diz a Rodrigo que não precisa dele, pede para ele ficar com a sua família e esquecer que ela existe. Rodrigo pergunta se Luciana já o esqueceu, diz que não vai aceitar que ela deu o sobrenome de Cláudio Linhares para o filho dele e volta a insinuar que ela tem algo com ele. Patrício diz ao pai, Oscar e amigos que Rodrigo descobriu que Luciana está grávida e deve estar com ela nesse momento. Clara diz a Julieta que com certeza Rodrigo está com a maldita empregada. Melissa e Cláudio conversam e ela descobre que Luciana está grávida. Luciana diz a Rodrigo que ele está muito doente e revela que Cláudio Linhares é pai dela. Rodrigo fica chocado com a revelação. Sinceramente, não dá para torcer por esse trouxa do Rodrigo. O Mané vive pedindo perdão para Luciana, mas vive dizendo que ela tem um caso com o Cláudio. Ô bicho demente. Depois, quer que a mulher perdoe ele. Sem contar que foi pra cama com a Clara e engravidou. Agora o paspalho evita ficar com ela. Tinha que ter feito isso, era antes. Sexta-feira, 20 de outubro. Luciana diz a Rodrigo que Cláudia e Aurora Linhares são os seus verdadeiros pais. Luciana revela a Rodrigo que Roselena entregou para os jardineiros Paz e Galdino Jacinto, que trabalhavam na mansão na época. Luciana diz a Rodrigo que a mãe dele enganou Cláudio, o fazendo acreditar que ela havia morrido. Cláudio diz a Melissa que vai aceitar metade da fortuna Torreslanda pela filha dele e pelo neto. Rodrigo permanece completamente chocado com tudo o que Luciano revelou sobre a mãe. Luciana conta em detalhes para ele como ela e Cláudio descobriram toda a verdade. Ao se dar conta da sua estupidez, Rodrigo implora o perdão de Luciana. Rodrigo diz a Luciana que repudia o seu casamento com Clara porque ela só pensa nela o tempo todo. Paz e Madalena chegam em casa e encontram Luciana e Rodrigo chorando. Rodrigo pede perdão a Paz e diz que agora entende quando ela disse que a família dele nunca aceitaria a relação entre Luciana e ele. Rodrigo diz a Paz que não cumpriu a promessa que fez a ela e a agradece por ter cuidado de Luciana e a amado como se fosse sua verdadeira filha. Rodrigo pede perdão mais uma vez a Luciana e diz que nunca se cansará de pedir desculpas por ter sido tão injusto com ela. Rodrigo dá um beijo em Luciana, depois beija a mão de Paz e vai embora. Luciana fica aos prantos e Paz tenta consolar a filha. Valentina mostra para Clara e Julieta o jornal, com a matéria sobre a inocência de Cláudio e dizendo que ele é dono da metade da fortuna dos Torreslanda. Aborrecida, Julieta diz que Luciana vai ficar com metade de tudo o que é delas.
Vicky e Nicole descobrem que Maximino perdeu a metade de sua fortuna para Cláudio Linhares. Rodrigo retorna para a capital. Paz diz a Luciana que com certeza Rodrigo vai enfrentar a senhora Roselena e ela ficará furiosa. Enfurecido, Rodrigo exige que o pai lhe explique por que ocultou dele que a mãe entregou Luciana quando era uma recém-nascida. Rodrigo diz ao pai que agora compreende o ódio de Cláudio e que no lugar dele os odiaria muito mais. Rodrigo diz que Roselena é uma criminosa e não pode ser mãe dele. Maximino conta em detalhes para Rodrigo por que Roselena fez tudo isso. Maximino tenta justificar Roselena e diz que ela sentia muita inveja de Aurora Linhares. Rodrigo diz ao pai que a vida de mentiras da mãe o afetou, pois ele acabou se divorciando da mulher que ama de verdade. Rodrigo diz que ele pagou pelos pecados da mãe e arruinou a vida dele. Assume seus erros, né, paspalhão? Tá certo que a tua mãe é uma retardada, mas você foi um tremendo babacão, não soube ser um homem de verdade, como Patrício Lindinho. Rodrigo chega em seu apartamento e encontra Clara cheia de ódio. Clara exige que Rodrigo lhe diga onde estava. Rodrigo ignora Clara, se arruma para sair em sua moto e diz a ela que não quer saber nada dela e nem da mãe dele. Roselena diz a Patrício que no dia seguinte eles terão um almoço em família e que ela sempre se emociona ao ter os filhos ao lado dela. Patrício revela à mãe que está apaixonado. Roselena pergunta quem é a mulher, mas Patrício se nega a dizer. Maximino diz a Oscar que Rodrigo descobriu toda a verdade sobre a Roselena. Patrício diz à tia que tem uma surpresa e mostra para ela que consegue mexer a mão. Constanza fica emocionada a ver a evolução do sobrinho. Cláudio vai ver Luciana em paz. Luciana diz a Cláudio que Rodrigo já sabe que ele é seu pai e que também contou para ele tudo o que Roselena fez. Vicky e Maximino se encontram no hotel. Vicky diz a Maximino que depois quer falar com ele sobre o seu presente e futuro. Maximino diz que o presente dela é ele e desde que o mantenha contente, terá um futuro, e a beija. No dia seguinte, Roselena diz a Matilde que quer que Rodrigo esteja presente no almoço para que aquele dia seja inesquecível. Jana e Boris voltam a brigar por causa de Lourenço. Cansada das reclamações de Boris, Jana ameaça terminar o namoro deles. Cláudio mostra para Luciana a cópia do seu testamento e diz que já tomou medidas necessárias para que não falte nada para ela e nem o neto dele. Cláudio diz a Luciana que ela será a sua herdeira universal. Luciana agradece o pai, mas diz que não quer mudar a vida dela e nem a sua maneira de ser para ser uma mulher fina. Cláudio diz que ama o jeito dela, mas quer que ela saiba que conta com uma boa quantia em dinheiro e algumas propriedades. Cláudio diz a Luciana que em breve ela poderá contar com metade da fortuna Torreslanda. Luciana fica muito surpresa.